Nesse vídeo então eu vou dar uma geral com vocês nas questões de camadas. Então sempre vendo como é que está a minha tela, né? Eu tenho vários arquivos abertos aqui de outros exercícios que a gente fez lá. Então são arquivos diferentes. E por último eu abri esse para a gente dar uma olhada nas camadas que estão aqui ao lado, ó. Então sempre que você abrir um arquivo pela primeira vez, ele vai ter o que? Só uma camada. E eu fui acrescentando camadas, no caso dessa estampa aqui, a partir dessa borboleta, que foi o arquivo 0, camada 0 que eu abri, tinha um cadeado que eu já destravei ele dando 2 cliques, e depois fui duplicando isso e criando outras camadas a partir de uma só. Então aqui a gente vai ver que esse quadrinho aqui embaixo existe um olho que é um visualizador que você liga e desliga para ver a camada. Então se eu for ligando camada por camada, visualização de camadas, eu vou ligando, lembrando sempre que a camada que está acima sempre vai estar no topo, né? Então vou ligando essas outras camadas aqui e a gente vai vendo que vai aparecendo uma sobre a outra. Por exemplo, essa sobre a de baixo, essa amarela cobriu toda as outras camadas, porque ela preenche toda a área, todo o canvas, toda a área de desenho. Aí criei outra a partir daquela borboleta ainda, outra, outra que parece um desenho, sai dessa cara de foto e vira um desenho. E por último, essa daqui. Então sempre lembrar que a camada de cima aqui está no topo, encobre as outras que estão ficando por baixo. Então muitas vezes isso pode ficar confuso, tem que ficar atento a isso daí. E para, como eu disse, para visualizar uma ou outra camada, você tem que ligar e desligar aqui, ó. Por exemplo, se eu desligo esse, não acontece nada, porque essas outras estão ligadas, eu preciso desligar para chegar nessa daqui e ver qual é essa camada, né? Para eu selecionar uma camada, eu preciso que ela esteja com esse tom azulado, por exemplo. Ela é a camada lá de baixo que está acionada nesse momento. Se eu clicar em uma, por exemplo, essa daqui, e tentar mover alguma coisa aqui, vocês vão ver que eu estou movendo a camada 2 copy, que é o nome dela, e não a camada do topo. E isso gera muita confusão para quando a gente está começando. Então se eu girar, mexer nela aqui, ó, fez alguma diferença aqui? Não, porque essa, se eu acionar ela e vir mover ela aqui, aí sim. Mas aquela lá que eu mexi, eu vou desligar os olhos aqui, desligar a camada. E eu tinha mexido então com essa camada aqui, ó. Olha lá, ela está mexendo lá. Se o seu ícone da camada estiver muito pequeno, você pode clicar com o botão direito e tentar aumentar o tamanho dela. Portanto, sempre ficar atento a essas questões das camadas, e o empilhamento das camadas aqui é uma coisa bem importante.